Olá. Hoje a gente vai mergulhar nos textos bem legais, sabe? São os rascunhos de Crônicas do Canto da Lagoa, Memórias da História que Não Vivi. A ideia é pegar a essência de um lugar, lá em Floripa, o Canto da Lagoa, mas não por quem viveu lá atrás, e sim por quem ouviu muitas histórias. Tem até uma frase que marca isso: Memórias da História que Não Vivi, mas que de tanto escutar, agora vivem em mim. Então a nossa ideia aqui é explorar como essas figuras, tipo Laurindo Januário da Silveira, João Francisco Garcês, o Vodeca, como eles ajudaram a formar o canto, sabe? E quem sabe como essas memórias podem até virar algo maior, um projeto coletivo. Vão nessa? Bom, começando pelo Laurindo Januário da Silveira. O nome dele está lá na rua principal do canto, hoje é asfalto, né? Mas o texto conta que era, na verdade, uma trilha de chão batido, a espinha dorsal de terra da comunidade. Ele não era assim, uma celebridade, nada disso, mas um manezinho de fala mansa, muito respeitado, ligado às pessoas, à natureza local. O legado dele parece ser mais o espírito do lugar, né? Exato, e isso é fascinante, né? Pensar como nomes de rua guardam essas memórias, muitas vezes invisíveis para quem passa hoje. A crônica faz esse resgate, tipo, revela a pessoa por trás da placa. Mostra essa herança que não é de concreto, é de sentimento. E o contraste do chão batido com o asfalto é forte. O progresso chega, mas a memória daquela trilha, daquele Laurindo, persiste no nome. É quase uma arqueologia da memória, né? É uma ótima imagem, essa da arqueologia da memória. E falando em memória que persiste, isso leva para outra figura bem interessante, João Francisco Garcês. Ele era tipo o prefeito não oficial do canto. Uma figuraça, poeta autodidata. Ele escrevia versos num quadro negro lá no comércio dele. Imagina isso numa época com pouca gente lendo formalmente. Que demais! E que diferença do Laurindo, né? Se o Laurindo era essa conexão com a terra, com o espírito, o Garcés parece ser a ação cultural, educacional mesmo. Pensa bem, ele não só doou o terreno para a escola, como ele fez questão de dar aula lá. E não era só ensinar a ler, era ensinar a ética da palavra, o poder do silêncio, a poesia da vida simples. Isso é, nossa, muito profundo. Muito, né? Uma educação para a vida mesmo, vinda de alguém que vivia aquilo ali intensamente. E essa marca fica. O texto menciona que ele é pai do Zumiro, avô do Marcelo, ou seja, essa influência passou de geração para geração. Com certeza, essa linha geracional é super importante. E o quadro negro com poesia no comércio é um símbolo lindo, né? Mostra uma cultura que nasce ali, do dia a dia, acessível para todo mundo. É um tipo de liderança que não vem do cargo, vem da inspiração, do exemplo. O legado está na escola, sim, mas está na família também, que continua ali. E seguindo essa trilha de legado familiar, de comunidade, a gente chega no Vodeca. O texto descreve ele como um homem mais quieto, de poucas palavras, mas com muita sabedoria. Daquelas práticas, sabe? Ele começou com uma mercearia bem simples. Chão batido, café coado, aquele lugar que era mais para encontrar gente, ouvir as histórias, do que só para comprar coisa. E olha que trajetória, da mercearia simples para um restaurante famoso. Isso mostra uma capacidade de adaptação, de empreender, né? Mas sem perder essa raiz de comunidade. O restaurante do Vodeca virou um ponto de referência. A tainha escalada, o camarão à milanesa, isso vai além da comida. Virou um ícone da ilha, um símbolo da identidade ali do canto. Totalmente. E essa identidade não parou nele, né? Se multiplicou, os descendentes seguiram caminhos diferentes, o restaurante continua firme, mas aí surgiu casa de carnes, até um bar para a torcida do Havaí. Mostra como a tradição não fica parada, ela se reinventa. Exatamente. É a herança evoluindo. Cada negócio novo, mesmo diferente, parece carregar um pouquinho daquele espírito lá da mercearia do Vodeca, sabe? De servir, de ser um ponto de encontro. O restaurante, principalmente, é descrito como a alma do canto servida em porções generosas. Acho essa frase perfeita. Nossa, perfeita mesmo. E essa ideia de preservar, mas também multiplicar a alma do lugar. Isso conecta total com a natureza desses textos, né? Porque são rascunhos. E tem uma nota interessante que fala da possibilidade deles virarem um projeto coletivo. Um livro, um blog, talvez até um canal. Menciona um tal de Mob 9.
convidando a comunidade mesmo para corrigir, adicionar, compartilhar as próprias memórias. Isso é muito legal, porque transforma um relato que podia ser só pessoal num convite, né? Numa faísca para a comunidade. É como dizer, essa história que eu não vivi, mas ouvi, pode ser a nossa história que a gente conta junto agora. Um projeto assim seria incrível para fortalecer ainda mais essa identidade, esses laços. Então, resumindo um pouco nossa conversa, fica bem claro, né? A identidade do Canto da Lagoa é feita dessas histórias, dessas pessoas. São memórias que estão vivas nos nomes das ruas, na escola, nos negócios que passam de pai para filho. Essas crônicas são um convite para a gente escutar essa história que está ali. Exato. E aí fica uma provocação, talvez. Se nomes em placas, em cardápios, se as histórias de família guardam tanta coisa rica, como a gente viu no Canto da Lagoa, quantas outras narrativas locais, talvez bem perto de quem está ouvindo a gente agora, também não estão só esperando para serem escutadas, para serem compartilhadas antes que, sei lá, o tempo acabe apagando?